Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, mais uma vez com vocês e nessa aula passaremos a falar um pouco sobre as questões que envolvem a geração de energia elétrica. Num primeiro momento nós vamos falar sobre a produção de energia elétrica a nível de mundo e depois nós passaremos a tentar entender um pouco a produção de energia elétrica a nível de Brasil, tudo bem? Então vamos aí para o nosso primeiro slide, não se esquecendo que a energia elétrica é uma fonte de energia secundária, oriunda de várias fontes primárias, né? E é importante que você relembre essa matéria do que é a fonte de energia primária, secundária, uma fonte renovável e uma fonte não renovável. Então, a partir de fontes primárias, sejam elas renováveis ou não renováveis, nós podemos obter a fonte secundária energia elétrica, né? As fotos mostram para você as diversas formas de como obter energia elétrica, que daqui a pouquinho nós vamos aprofundar nesta aula, tá? Vamos fazer uma análise rápida aqui então do consumo de energia elétrica no mundo por atividade entre 73 e 2014, e nós vamos chegar a algumas conclusões bem interessantes. Perceba você que no primeiro gráfico de 73, nós temos aí uma participação de consumo na casa de 53% lá no ano de 73, né? Então a indústria nesse período aí era o que mais consumia energia elétrica. Em contrapartida, no ano de 2014 nós tivemos uma redução para 42%, mas ainda na indústria, mas ainda é um valor muito alto e significativo, né? Então você percebe ali, ó, que os outros, que seriam esses outros aqui, ó, agricultura, serviços públicos, residências, né? Nós tivemos um pequeno aumento aqui, ó, no quesito, vamos dizer assim, outros, né, de 44% para 56%. Mas a indústria aqui consome bastante. Dependendo do país, nós vamos ter aí uma diferenciação, um número maior, tá, da absorção pela indústria, tá bom? E aí o transporte, né, bem pouquinho aí, de 2,4 em 73 para alguma coisa em torno de 1,5 em 2014, tá? Bom, analisando então essa tabelinha para você aí, ó, o mundo, países, maiores países produtores de energia, nós vamos ter então, né, energia elétrica aqui, né? Vamos ter a China, seguido dos Estados Unidos, a Índia, Rússia, Japão, né? Canadá, Alemanha, Brasil, figurando entre os maiores produtores, a França, Coreia do Sul e o restante do mundo. Tá? Então é importante você entender aí a porcentagem de produção de energia desses países, tá? Em relação à porcentagem total. Então, destaque aí para a China, não é à toa que são grandes países industrializados, que demandam de muita energia. Então, você vê a China aí com 23%, os Estados Unidos com 18%. E o Brasil figura entre as potências industriais, já aprendemos isso, mas a porcentagem é bem pequena, ok? Então, para dar uma aquecida e entender um pouquinho, eu falei aqui para vocês, então, sobre a importância da energia elétrica, né? A nível de mundo, né, e a nível de alguns países aí. Bom, nós vamos pensar, então, como obter energia elétrica, tá? Então, aqui nós temos um esquema que vai levar você a entender como funciona uma usina termoelétrica, né? Então, você vai produzir energia elétrica a partir de uma fonte primária térmica, onde você vai obter calor, e aí esse calor vai aquecer a água vai ser do seu estado líquido para gasoso, sob pressão, essa energia então vai fazer funcionar geradores, tá? Então nós temos aqui um esquema que mostra como é que funciona uma energia termoelétrica, né? Então você tem aqui o esquema que mostra para você a caldeira, né? Essa caldeira, então, você tem o aquecimento da água, né? A água dentro dessa caldeira, você pode aquecer essa água por gás natural, por carvão mineral, você pode usar a palha da cana-de-açúcar, você pode usar uma fonte primária para aquecer essa água. Então, essa água é aquecida, tá? Ela vai se transformar num vapor, né? Vai passar pela caldeira e vai ser injetada numa turbina. Essa turbina, então, vai girar
e vai produzir no gerador elétrico a energia, que vai passar por um transformador, na verdade, e aí entra nas linhas de transmissão, aí passa por subestação, né, e depois, através de cabeamento, chega até sua casa, vai para a indústria e por aí vai, tá? Esse vapor, muitas vezes, ele é condensado e a água pode voltar para o sistema. Então, é um sistema bem interessante, ele passa aqui, né, por aquecimento, ele volta, aquece aqui, né, ou ele entra, aí você tem aí o vapor vindo, aí ele volta, é um sistema, né, é importante você entender que muitas vezes o aquecimento desse gerador, se for por uma fonte de combustível fóssil, carvão ou gás natural, a queima desses combustíveis fósseis vai propiciar, né, a emissão de poluição na atmosfera, né, contribuindo aí para o aquecimento global e alteração do efeito estufa. Mas, a princípio, aqui é assim que funciona a produção de eletricidade por uma usina térmica, tá? Termoelétrica, né? Existem outras formas que você pode obter também temperatura para produzir energia, mas aí a fonte primária pode ser urânio, né? Pode ser energia geotérmica, mas vias de regra, carvão natural e o gás natural funciona dessa forma, tá bom? Vamos ver aqui então outro esqueminha que mostra para você como é que eu obtenho energia elétrica por potencial hidráulico. Né? Então, você tem o curso de um rio que passava aqui, eles detectaram, né? Os especialistas detectam que existe uma declividade aqui, e aí, uma declividade, aí o que, que eles fazem? Eles constroem uma barragem, e aí represam essa água. Essa água represada, ela vai ter o potencial hidráulico ali, certo? Magazinho da física lá. Aí o que acontece? Eles vão, então, tirar a água dessa porção mais alta, que em velocidade vai passar por uma turbina, vai girar, essa água vai embora, mas o girar essa turbina vai fazer com que ocorra um movimento num gerador elétrico. E aí mesmo esqueminha que nós vimos anteriormente, passa por um transformador, linhas de transmissão, subestação, e aí entra na rede de distribuição, transformador, nossas casas, indústrias e por aí vai, né? Então é importante que você entenda que a fonte primária hidráulica, né, de certa forma, é uma fonte de energia primária interessante, porque é uma fonte renovável, a água vai sendo reposta através do ciclo hidrológico, mas isso não quer dizer que não tem impactos. Em um determinado momento nós vamos estudar esses impactos, mas vias de regra é importante você estar atento e entendendo isso aí, tá? Como é que funciona essa produção por potencial hidráulico. É óbvio que nem todos os países no mundo vão ter esse tipo de fonte de energia primária por conta de não ter os rios. E não é o fato de ter um rio que você tem esse potencial. O rio tem que ser um rio de planalto com bastante desnível, tá? Legal? Bom, maiores produtores de energia hidrelétrica do mundo, a China, né? Tem lá a usina de Três Gargantas, a maior usina hidrelétrica do mundo. O Brasil também tem, ó, a usina de Itaipu. Canadá tem alto potencial hidráulico, Estados Unidos os países aí com grande extensão territorial e com a grande quantidade de rios. Tá? Esses seriam esses países que mais se destacam. Então, uma tabela só para manter você informado aí. O impressionante aqui é o volume da China, né? Que mostra a potência industrial que ela é. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a usina termonuclear. Como é que funciona uma usina termonuclear? Então, você vai obter energia por um processo térmico, cujo aquecimento da água não vai ser por um combustível fóssil, queima de gás ou carvão. Vai ser pelo aquecimento da água por um reator nuclear. Né? Então, como é que funciona aí? Né? Vou mostrar isso aqui para vocês. Então, você tem aqui praticamente a área de onde você encontra o reator nuclear, aqui é o reator, material radioativo, né? Então aqui você tem esse material sendo levado a, vamos dizer assim, a fissão nuclear. Quando isso ocorre, o material aquece. Então o processo é simples, né? Você então pega a água, injeta água nesse sistema que aquece, né? E aí você vai ter a produção de vapor, né? Então, esse vapor vai ser canalizado para uma turbina, o processo é muito semelhante à usina termoelétrica. E aí, um gerador
transformador, linha de transmissão, subestação, casa, indústria, agricultura. E aí o legal é o seguinte, né? Que esse vapor pode ser condensado também. E ele volta para o sistema para contribuir para essa questão aí que envolve da produção de vapor, tá? Então é bem interessante aí você estar atento com relação de como funciona uma usina termonuclear, né? Assim que nós podemos também obter a energia elétrica. Alguns países se valem disso, não tem combustível fóssil, não tem rios, então eles acabam se beneficiando disso, como é o caso, por exemplo, do Japão, a França, a Alemanha, Estados Unidos, são países que têm uma forte participação de energia termonuclear no montante da sua produção de energia elétrica, tá? Então, bem facinho, bem interessante aí, tá? Maiores produtores de energia termonuclear em 2014 e 2016, né? Estados Unidos aqui, a França, e a França se destacando ali, a Rússia também, né? A Coreia do Sul, né? Bom, enfim, vamos falar primeiro dessa tabelinha aqui, depois eu falo dessa aqui, né? Maiores produtores de energia termonuclear, como eu disse para vocês, Estados Unidos, França, Rússia, Coreia do Sul, China, Canadá. Veja que o Brasil nem figura, né? A Ucrânia, que era antiga, fazia parte da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e por aí vai, tá? Então, esses são os países que têm uma forte participação aí no montante da porcentagem de produção a nível de mundo, ó, né? Veja os Estados Unidos, ó, né? Muito alto. Países dependentes de energia termonuclear. Isso quer dizer o quê? Que esses países têm uma forte participação da energia termonuclear no montante da sua matriz energética. Então, França, Bélgica, Eslováquia, Ucrânia, também na Hungria, vários países europeus, né? Na Europa tem muita participação, né? Então, pega aqui, por exemplo, a França, ó, 77% vem de energia termonuclear. É complicadíssimo. Por que complicadíssimo? Porque o risco o impacto ambiental de manutenção de uma usina termonuclear, os problemas oriundos de um acidente são gravíssimos, né? Então, é bem legal a gente estar atento com relação a isso aí. Então, vamos lá. Mundo produção de energia de eletricidade por tipo de usina, né? Então, a nível de mundo aí, perceba vocês que 75% em 73 e 2014, 66%. O que isso significa? Que grande parte da energia elétrica produzida no mundo não vem de fontes renováveis, vem de fontes não renováveis. Se, né, não do gás natural, do carvão, vem de termonuclear. Então, o termonuclear se soma a isso, tá vendo? Ó? Então, se pegar esses dois aqui, ó, esse, você tem aí uma quantidade significativa de combustíveis fósseis, tá? E o mais importante, vem reduzindo a participação de... Importante não, né? Uma coisa assustadora. Vem reduzindo a participação de hidroeletricidade, né? Então, importante a gente estar atento. O que seriam esses outros aqui, ó, né? Energia geotérmica, solar, vento, calor, né? Tá aumentando a participação dessas fontes renováveis aqui, né? Um número interessante, já que nós estávamos tratando de 0,6 e hoje já estamos na casa de 6,3%. É uma tendência, então, a nível mundial, certo? Bom, impactos ambientais da produção de energia elétrica, né? Vamos falar um pouquinho sobre esses impactos. Participação do carvão na produção de energia. Vamos falar um pouquinho sobre o carvão, não só o carvão, mas o gás também. À medida que você utiliza o carvão para produzir energia elétrica numa termoelétrica, um dos principais problemas é a queima dos combustíveis fósseis, é a emissão dessas partículas, seja de CO2, NO2, SO2, que acaba promovendo, entre outros problemas, uma alteração do efeito estufa, que vai despontar no processo chamado de aquecimento global e produção de chuva ácida, né? O dióxido de enxofre, o monóxido de nitrogênio acaba formando cada vez mais, né, a solução do ácido sulfúrico e nítrico, H2SO4 e HNO3, que quando precipita com pH abaixo de 4,5 vai destruir toda a fauna e flora e pertences dos seres humanos, tá? Então, importante a gente estar atento com relação a isso, né? A China sofre muito com isso. E aqui você tem
né, uma evolução em 73 para 2014, né, do aumento da quantidade de, uh, deixa eu ver aqui qual que é a extensão ali, toneladas, watt-horas, né, da participação do carvão na produção de energia. Então, carvão e gás natural, né, temos aí essa problemática, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão que envolve os impactos ambientais na produção de energia elétrica por hidroeletricidade, né? Aqui você tem um mapa que mostra a usina de Três Gargantas, que fica lá no rio Yangtze-Kiang, que é o Rio Azul, é o Rio Azul, e é lá a cidade de Wuhan aqui, ó, né? Um pouquinho antes da de Wuhan, onde surgiu o coronavírus, né? Um pouquinho antes lá você tem a maior usina hidrelétrica do mundo, né? Em números, extensão da barragem, área do lago, altura, né? Número de turbinas, enfim, né? Agora, onde eu quero chegar com isso é que a produção de energia elétrica por hidroeletricidade, pasmem vocês, é considerado como uma fonte renovável, mas ela é chamada de limpa, mas ela traz alguns impactos ambientais. Quais são os impactos ambientais na construção de uma usina hidrelétrica? O alagamento de uma área vai expulsar pessoas que viviam ali e praticavam uma agricultura, diminuição da área agrícola. O peso dessa água pode promover sismos induzidos, terremotos. Nós temos aí uma produção, se a área, ela, de fato, quando ela for coberta por água, tiver matéria orgânica embaixo, você tiver ali árvores, você vai ter produção de gases que podem estar contribuindo para o efeito estufa. Você tem uma alteração do microclima nessa região. Então, são vários problemas que você pode ter oriundos da implantação de uma usina hidrelétrica, que, por um lado, pode não ser impactos como, por exemplo, lá nos combustíveis fósseis, o gás, o carvão, né, alterando o efeito estufa, promovendo chuva ácida, mas de certa forma você vai ter esse problema aí, tá? O Brasil tem aí a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, que é a usina de Itaipu, então, o mesmo problema você pode ter nessas situações, né? O aumento do assoreamento, porque daí você tem uma maior chegada de carga de sedimentos na barragem que não passa e aí assoreia dali para trás, reduzindo, né, e matando os peixes. Assoreamento pode provocar problemas aí com a fauna e flora. São vários os problemas que nós temos de usinas hidrelétricas, tá? Nesse caso, usamos aqui a usina de Três Gargantas para mostrar aí algumas curiosidades, tá? Bom, sem sombra de dúvidas, numa usina termonuclear, o maior problema é o lixo, o lixo radioativo, que na medida em que você usa ele, você tem que ter um ambiente de armazenamento adequado, com controle da emissão de radiação. Muitas vezes isso não é levado a sério, é depositado em ambientes que não tem controle, você pode contaminar pessoas, né? Mas, sem sombra de dúvidas, o maior problema seria ali os acidentes nucleares, né? Importante a gente estar atento com relação a isso aí. Então, um dos casos mais importantes destacados aí foi a usina de Chernobyl. A usina de Chernobyl, que fica na Ucrânia, na época quando aconteceu o acidente, ainda era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, você vê aqui, né? Fica bem ao norte do país, na divisa com a Bielorrússia, e também próximo à Polônia, a Romênia, a Moldávia, enfim, a Rússia hoje. Eles tiveram um acidente lá. Nos anos 80, eles foram fazer testes com o reator nuclear, né, dando potência máxima, e não conseguiram reduzir essa potência. Aqueceu demais o reator nuclear, ocorreu uma explosão, e aí o material radioativo ficou exposto só depois de alguns dias que esse acidente foi assumido pela União Soviética, e quando isso foi informado já era tarde, os ventos levaram praticamente a radiação para várias regiões do continente europeu, né? Não só ali, mas também outros países apresentaram índices alarmantes de radioatividade. Vários documentários mostram como é a cidade de Chernobyl hoje, uma cidade fantasma, porque até hoje você tem ali a radiação muito presente, né? Enfim, são vários os problemas, o lixo,
a água aquecida naquele sistema, né, quando passa pelo condensador, quando é para voltar para o sistema, quando existe um excesso de água, eles jogam isso em rios. Primeira coisa que você tem que entender, uma usina nuclear tem que estar perto de um rio, do oceano, para poder pegar essa água e fazer o aquecimento. Então, quando eles devolvem essa água com uma temperatura maior no ambiente de onde eles retiraram, você pode criar aí uma alteração da biota aquática, então alteração da fauna e flora. Então, é bem complexo essa questão aí que envolve os impactos ambientais de usinas termonucleares, tá? Temos outro exemplo aqui, que é o exemplo da usina de Fukushima, no Japão, né? Vocês sabem aí que lá acho que foi o ano de 2011, né? Nós tivemos ali um grande tsunami. Então, ocorreu aqui no nordeste do Japão um grande maremoto, né? Ocorreu um terremoto no fundo do oceano que movimentou a água do oceano, e aí essa grande onda veio, né, e passou pela região de Fukushima, né? Então, o que, que aconteceu ali? Na verdade, quando a onda passou e adentrou para o continente, ela não destruiu o reator nuclear, ela destruiu o sistema secundário de emergência elétrico e o sistema de reposição de água no reservatório, no reator. E aí não tinha água no reator, aqueceu demais, explodiu e nós tivemos todo esse problema em torno de Fukushima que foi, né, praticamente aí a radiação se expandindo para várias regiões do Japão, principalmente nessa região nordeste aqui, tá? Então a imagem mostra para você aí o que aconteceu lá. Importante nós estarmos atentos com relação a isso aí, tá bom? Bem interessante o assunto. Galera, terminamos essa parte aqui, né, que fala um pouquinho sobre fontes de energia, mais precisamente energia elétrica, né, a nível de mundo, e dando destaque aí para as questões que envolvem a termoeletricidade, a hidroeletricidade e energia termonuclear. Espero que você tenha compreendido. Sucesso e até a próxima.